Olá, pessoal. Traremos aqui explicação sobre mais esse caso desafiador que tivemos na nossa enfermaria. E vamos retomar a pergunta, né? Era referente a um paciente de 51 anos que internou por conta de uma pancreatite aguda, grave, com complicação loco-regional, e que no exame de imagem foi identificada a presença de pseudoaneurismas da arcada pancreático-duodenal, lembrando que os aneurismas ou pseudoaneurismas, eles são uma complicação possível da pancreatite e o mecanismo fisiopatológico mais plausível é o processo inflamatório gerando uma vasculite secundária, né, dessas estruturas e que acaba levando a fragilidade e dilatação. O risco é de sangramento e ruptura espontânea, que pode ser quadro catastrófico, né, de um abdômen agudo hemorrágico. Então, o paciente de 51 anos tinha esses aneurismas conhecidos, foi submetido à embolização superseletiva com a equipe da radiologia intervencionista, com implantação de coils, né, que são pequenas molas, junto com com adesivo tecidual, que é o gelfoam. Logo após o procedimento, o paciente desenvolveu um quadro de abdômen agudo, obstrutivo, com náuseas, vômitos, dor abdominal intensa, e foi passada uma sonda nasogástrica. E aqui a radiografia de abdômen agudo, a rotina radiográfica, ela é muito útil quando a suspeita é obstrução intestinal. Então, no abdômen agudo em geral, a radiografia tende a não ajudar tanto. Mas no abdômen agudo obstrutivo é o carro-chefe, uma situação que ela ajuda muito. O primeiro passo, o primeiro objetivo é descartar a pneumo peritônio, uma condição que a gente teria que levar o paciente para o bloco de emergência. Então, o objetivo dessa radiografia é exatamente esse. Primeira coisa, identificar a hemicúpula diafragmática direita, à esquerda, perceber que aqui a hemicúpula diafragmática esquerda ela está um pouquinho mais visível por conta do ângulo esplênico do colo. Então aqui há presença de ar, mas abaixo da hemicúpula diafragmática, de forma que isso não caracteriza o pneumo peritônio. Aqui tem ar contido dentro do ângulo esplênico do colo, que está dilatado, distendido, e nós conseguimos perceber essas válvulas incompletas que são as austrações. Mas já chama atenção, já dá um desejo de avaliar melhor esse abdômen. Então, nas próximas imagens são feitas as radiografias, né, com o paciente em ortostatismo, e a gente garante isso pela presença do nível hidroaéreo, e a radiografia feita em contrapartida com o paciente em decúbito dorsal. Tá? As vísceras ficam um pouquinho mais pitóticas, isso é muito visível, principalmente em relação ao intestino delgado, e não há mais a formação de nível. Aqui até parece que começa a se formar, mas não forma, não é um nível perfeito. Tá certo, vamos olhar então o primeiro passo nesse momento é definir se há obstrução completa ou não, e nisso ajuda muito a presença de ar na ampola retal. Nessa primeira imagem a gente percebe que tem ar na ampola retal, aqui fica mais nítido ainda a presença de ar, então a obstrução é incompleta. O próximo passo é tentar topografar. E aqui a gente tem dois elementos. Um elemento de moldura, que é esse que a gente caracteriza aqui. Então, provável topografia de colo ascendente, colo transverso, ângulo esplênico do colo e colo descendente. Tá certo? A gente consegue ver a moldura também na imagem a seguir, né? Que é o mesmo aspecto. A gente consegue ver as austrações, que são válvulas incompletas, né? Aqui o ângulo, a parte esquerda do colo fica um pouquinho menos visível pela radiografia que não contemplou. Mas além da moldura, a gente consegue ver um padrão de distensão mais central e que na imagem com o paciente em decúbito fica muito claro se tratar de pré-guiado completo, que são as pregas coniventes, as válvulas coniventes, muito características do intestino delgado, tá certo? Então, para caracterizar a topografia da obstrução, a ideia era a gente perceber que há uma distensão tanto do intestino grosso quanto do delgado. E se as duas estruturas estão distendidas, a gente costuma presumir que o ponto de obstrução é o mais distal possível. Então, há um diagnóstico radiográfico de obstrução parcial do intestino grosso e que há uma válvula ileocecal muito provavelmente competente que permitiu a distensão também do intestino delgado, tá certo? Aqui só para avançar um pouquinho mais no quadro, o mecanismo que a gente presumiu para essa obstrução não foi mecânico. Ele foi submetido à tomografia, não tinha evidência de obstrução mecânica, evoluiu muito bem com o tratamento clínico, no sentido da obstrução intestinal, dieta zero, hidratação venosa, reposição de eletrólitos, né, o repouso intestinal ajudou bastante, a sonda nasogástrica, mas
a etiologia presumida foi funcional e a etiologia que a gente julgou como mais provável foi uma colite isquêmica, né? Na verdade uma enterocolite isquêmica secundária à embolização pelos cólios e pelo Geofoam. Por mais que o procedimento seja feito super seletivo, a cateterização dos vasos, pode ser que o leito distal seja comprometido por embolização, e aqui foi o mecanismo presumido. Nós não tivemos certeza, e isso foi muito bom, porque a certeza talvez viesse numa peça cirúrgica de uma laparotomia exploradora, e o paciente dispensou, não precisou desse procedimento, tá certo? Um caso muito interessante e que está sendo escrito aí. Depois eu queria até saber as novidades desse caso com a residente responsável. Obrigado a todos, até a próxima.